Você sabe o que é resignação e resignar-se? No dicionário, resignação é a submissão à vontade de alguém ou a um destino. E resignar-se é submeter-se sem revolta a algo, acatar, conformar-se, é renunciar voluntariamente a algo. A resignação é uma virtude ou um defeito? Isso é o que vamos ver nesse vídeo. Vamos ver também o verdadeiro sentido da resignação e os benefícios da resignação e também os malefícios da resignação passiva. Vamos refletir no como se resignar, na resignação direcionada ao cotidiano, o lado material e o lado espiritual. Mas antes de abordarmos todo esse assunto, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações para receber uma notificação toda vez que postarmos um vídeo novo. E se gostar do vídeo, deixe um like. Isso tudo faz o YouTube distribuir esse vídeo para mais pessoas. E tantas pessoas precisam ouvir essas palavras, assim como eu e você. Então, vamos começar. O dicionário define a resignação como a submissão à vontade de alguém ou de algo ou de um destino. Mas isso é bom? Se submeter e somente aceitar? Depende do ponto de vista. Se uma pessoa não tem vontade de lutar pelo que deseja, pelos seus sonhos, de buscar algo diferente na vida, se prefere deixar a vida como está, e se ela se sente em paz e feliz assim, aceitando as coisas como elas se apresentam, isso não é bom para ela? Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que não. O que importa é que ela esteja feliz. Para alguns autores, a resignação não pode ser vista nem como virtude e nem como defeito. A resignação é uma atitude que pode ser positiva ou negativa. A positividade ou negatividade da resignação dependerá do contexto e da situação, indo da aceitação passiva e prejudicial a uma aceitação ativa e consciente, fundamental para a paz de espírito. Para outros autores, a resignação é um defeito grave, pois a pessoa resignada enxerga que os fatos são como são e, mesmo incomodado, se submete a eles. Para esses autores, o resignado sofre e se queixa da realidade, tal como se apresenta, desejando que as coisas fossem de outra forma, postura que o mantém preso e paralisado. De certa forma, a resignação remete à passividade do sujeito perante a própria vida. Mas, para uma grande maioria de autores, dos espiritualistas, dos estudiosos da mente humana e da felicidade humana, a resignação é uma virtude, porque é uma permissão que seu coração dá aos acontecimentos. Vamos lá. A resignação não significa fraqueza ou desistência, como muitos querem fazer crer. A resignação é uma aceitação serena daquilo que não pode ser mudado. É a confiança de que existe um propósito maior por trás dos acontecimentos. É entender que lutar contra o que não pode ser mudado, se revoltar contra o que não pode ser modificado, contra certas situações, só traz sofrimento e dor. Quando a pessoa fica lutando para mudar o que não pode ser mudado, acaba tirando o foco do que realmente importa, pois fica o tempo todo remoendo e remoendo aquilo que não tem remédio. E com a resignação, com a aceitação, você escolhe descansar na fé, na esperança e na paciência. Resignar-se não é desistir,
mas aceitar com sabedoria aquilo que em certos momentos da vida nos é apresentado. É aceitar sem revolta, mas com confiança. Resignar-se é uma virtude de poucos, pois a grande maioria não aceita a situação e se revolta ou inicia uma luta incessante contra tudo e contra todos, na tentativa de mudar a situação. Ou então, passa a sofrer com a situação, chegando a depressões profundas ou a reclamar constantemente sobre o fato, afastando-se da serenidade, da alegria, da felicidade e afastando os outros do seu relacionamento. Mas não podemos julgar as pessoas que não conseguem se resignar, pois é difícil aceitar que de repente as coisas não estão mais sob seu controle. Por outro lado, as pessoas são educadas a correr atrás, a lutar freneticamente para alcançar os objetivos, a não regredir jamais, a buscar sempre metas cada vez mais altas. E quando elas param e aceitam, muitas se sentem inferiores ou fora de contexto, pois todas estão lutando e lutando e lutando. No mundo empresarial, então, a busca por metas, cargos, reconhecimento e lucros leva o indivíduo a nunca se resignar, o que pode levar este indivíduo também a uma grande depressão, pois a pressão é muito alta. A pessoa até quer aceitar e mudar o foco, ou recomeçar com algo novo, mas a sociedade não permite. O vê como se fosse um fracassado. E é ao contrário. Não existe fracasso em saber parar, saber aceitar com serenidade, em mudar de rumo, em voltar atrás. Isso não é fracasso, e sim vitória. É necessário que a pessoa tenha sabedoria para mudar o que deve ser mudado, mas também tem que ter sabedoria de que deve aceitar com serenidade aquilo que não pode mudar. Exemplo, a pessoa não pode mudar a perda de um emprego, não pode ficar tentando em mudar a situação, deve aceitar sem revoltas e buscar saber se foi por causa de uma atitude sua e mudar essa atitude no próximo emprego. É importante, em vez de gastar energia com raiva por ter sido dispensado, gastar energia em conseguir um novo trabalho, em se capacitar para um novo trabalho. Outro exemplo, a pessoa não pode mudar o término de um relacionamento, o outro não lhe quer mais. Isso não pode ser motivo de revolta ou tristeza em demasia. A aceitação serena vai lhe dar a sabedoria para buscar um novo relacionamento e sabedoria para fazer com que o novo relacionamento seja melhor que o anterior. Não se pode mudar a perda de alguém, mas pode encontrar uma forma de viver bem mesmo sem essa pessoa. É difícil? Sim, é difícil. E só quem sabe o quanto é difícil é quem está passando pela situação. E por isso, muitas das vezes, a pessoa necessita de ajuda, necessita de um amigo para conversar, necessita de mudar de ares, necessita respirar. Ficar revoltado, ficar tentando mudar o que não pode ser mudado, controlar o que não pode ser controlado, ficar prevendo o que é imprevisível, traz um desgaste enorme, traz tristeza e ansiedade. É péssimo ficar pensando em algo que acabou, que foi perdido, tirar o foco do que realmente deveria acontecer. O seu foco fica na situação que não pode ser mudada e nem controlada. Você passa o tempo todo focado, preocupado, pensando nessa situação, em vez de direcionar suas energias para algo novo ou para algo que possa ser mudado, inclusive você mesmo. Precisamos entender que
Apesar de não podermos prever e mudar todas as coisas, sempre podemos lidar com elas. Então, é necessário dirigir a energia para lidar com elas e para algo novo e diferente. Tantas coisas a pessoa poderia ter feito se não tivesse perdido tempo tentando mudar uma situação que não podia ser mudada. O que não tem remédio, remediado está. Não é errado voltar atrás, não é errado mudar o caminho, não é errado mudar os planos, mudar as metas, não é errado mudar de profissão, de relacionamento, de casa, de cidade, não é errado recomeçar. Temos até um vídeo que fala sobre recomeçar e vou deixar o link na descrição e na tela final. A resignação abre portas que o desespero manteve trancadas. Tudo tem um tempo, tudo tem um motivo, um sentido, mesmo que ainda esteja escondido. A resignação é uma atitude positiva, quando ajuda a evitar sofrimento desnecessário, quando traz calma, equilíbrio emocional, quando faz com que a pessoa passe a se preocupar com o que realmente importa, com a melhoria, com o futuro, com a solução e não somente com o que não deu certo, com o que acabou. Quando a pessoa aceita, mas procura também aprender, procura outra coisa que possa colocar no lugar, quando muda o foco e passa a lutar pelo novo foco, a resignação é sim uma atitude muito positiva. Agora, a resignação é negativa quando a aceitação é por desânimo, por falta de autoestima ou sensação de impotência, quando faz a pessoa desistir de lutar pelo sonho ou por algo importante. Quando leva à acomodação, quando nasce do medo e não da sabedoria, quando impede o crescimento. Então, como desenvolver a resignação? Alguns passos práticos. 1. Diferencie o que você pode mudar do que não pode. Então pergunte-se, isso depende das minhas ações ou está fora do meu controle? 2. Pratique a calma ativa. Em vez de reagir impulsivamente, respire e observe. 3. Trabalhe o desapego ao resultado. Faça o melhor que puder, mas entenda que o esforço é seu e o resultado é da vida. 4. Fortaleça a confiança. Ao confiar que certas coisas acontecem no tempo certo, você cria paz interior. Pode ser confiança em Deus, no universo ou simplesmente na lógica da vida. 5. Aprenda com a dor. A resignação cresce muito em momentos difíceis. Pergunte-se, o que essa situação está tentando me ensinar? Qual força posso desenvolver aqui? 6. Cuide de si mesmo. Um bom sono, espiritualidade, conexão com a natureza, terapia, oração, tudo isso nutre sua capacidade de manter a calma. Pratique a resignação, porque resignar-se é um estado de serenidade frente a situações que você não pode mudar, enquanto continua agindo com coragem naquilo que ainda depende de você. No fim, dá tudo certo.